Boa noite aos amigos da TV 247, começando agora mais um Léo ao Quadrado, com meu amigo Leonardo Estopa, direto lá das Minas Gerais. Como é que vai, Léo? Tudo bem? Oi, Léo, tudo jóia? Você lembra que ontem você falou comigo que eu torço pro Cruzeiro, pro Atlético? Eu lembrei, eu torço pro Livorno. Livorno? Por que você torce pro Livorno, Léo? Eu fiquei sabendo que lá tem a torcida mais esquerdista do mundo. Sério? É, Livorno. Me contaram isso e eu tenho a camisa do Livorno. Ó, Isso não é uma camisa de futebol, você tá de onda, Léo. Isso aí não é camisa de time de futebol. Aqui, ó, Livorno. Isso. Sério? Seríssimo. Então tá bom. Você comprou pelos Correios, Léo? Não, foi o Partigiani que me deu essa camisa de presente. Véio. O Ele que me contou essa história, olha que interessante. Ele me contou que o Jorge Estopa era um militar na época do fascismo e abandonou os militares para lutar pela democracia. O Jorge Estopa foi prefeito de Livorno e ele fala que o legado do Jorge Estopa lá nessa cidade é tão grande que até hoje é uma das cidades mais esquerdistas do mundo. Léo, eu perguntei se você comprou pelos Correios, porque o Bolsonaro praticamente anunciou que vai privatizar os Correios. Foi ao Twitter dizendo hoje que tem que ter competição, concorrência, que esse negócio de Estado acabou. E aí está dizendo, olha, a privatização dos Correios avança em nosso governo. Pedra cantada, né, Léo? Pedra cantada. E a pergunta básica que eu faço nesse momento é, mas não era melhor chamar os concorrentes para se instalarem, para a gente ter ainda mais concorrência, em vez de privatizar os Correios, que venham todos os concorrentes e a gente vai ter todos os concorrentes mais os Correios. Por que tem que privatizar os Correios, Léo? Léo, você chegou até a falar isso num outro programa, de fato. Quando a gente falava sobre isso, quando ele também tinha anunciado. O que está se construindo, então, é um monopólio privado aqui no Brasil? O que está acontecendo é uma cara de pau muito grande daqueles que são a favor do livre mercado. A cara de pau é mais ou menos assim: eu confio tanto que eu tenho capacidades de vencer os Correios que eu preciso destruir por via política e comprar os Correios, porque se eu tiver que entrar no Brasil para concorrer com os Correios, eu tenho certeza que eu vou perder. É muito confortável para o dono do FedEx, por exemplo, dizer, olha, eu não vou concorrer com os Correios, é praticamente impossível, mas eu vou subsidiar um político, né, vou financiar um político que vai me vender os Correios. O que está acontecendo digamos que é um oligopólio privado, a destruição das estatais através de um oligopólio privado, de extrema cara de pau. Eles não são capazes, refinarias, vamos abrir concorrência, venham e montem aqui as suas refinarias e concorram com as refinarias da Petrobras. Né, bem melhor assim, Correios, né, monopólio, que monopólio o quê? Correios tem monopólio de carta escrita que ninguém usa mais, né, basicamente no Brasil, quem aí está preocupado com o monopólio de cartas? Quantos de vocês que estão assistindo que foram nos Correios mandar uma carta e falaram, olha, poderia ter uma concorrência para ficar mais barato, ninguém quer saber disso não. Hoje, os Correios competem exatamente com o mesmo pé de igualdade com as empresas privadas, porque hoje o que realmente dá dinheiro é transporte, essas coisas. Por que as outras empresas simplesmente não montam aqui suas concorrências e fazem até uma coisa bem, né, interessante quando realmente o privado é muito bom, coloca o preço lá embaixo, quebra os Correios, faz assim, monta a concorrência dos Correios, aniquila os Correios através da demonstração que o privado é mais eficiente. Não, eles querem comprar os Correios porque eles sabem que é praticamente impossível edificar uma empresa do tamanho dos Correios, com a estrutura dos Correios, sem o Estado. Então, depois de construído, depois do know-how desenvolvido, depois de toda a estratégia logística conectada, eles vão lá e compram pelo valor dos ativos. Então, todo o período de incubação dos Correios, todo o período de amadurecimento dos Correios, toda a inteligência dos Correios, tudo que foi criado ao longo do tempo, simplesmente vai ser vendido por quanto? Preço dos ativos. Né? Será que realmente faz sentido uma coisa dessa? Que é isso que está acontecendo no Brasil. Seria como a gente pegar e imaginar que a gente vai vender a Coca-Cola pelo valor das máquinas de fazer Coca-Cola. Não. Tem todo um know-how, tem toda uma história, tem toda uma consolidação de mercado que vai desde a tão falada fábrica, desde a tão falada fórmula da Coca-Cola até o poder de distribuição que a Coca-Cola tem. Não é tão somente o valor das máquinas. No Brasil, a gente está vivendo
o momento em que a gente está rifando tudo que o Brasil construiu em termos de know-how, investimento público para criação, amadurecimento, chegar no ponto que está funcionando, a gente está vendendo pelo preço dos ativos, pelo preço das máquinas. Né? Vão somar o valor de veículos que o Correio tem e vão vender por isso. Deixa eu dar um alô aqui para Thaís Cunha dizendo: os funcionários dos Correios foram para as ruas e gritaram fora Dilma. Nesse caso, não tenho dó, diz a Thaís. O Eri Badini está dizendo aqui: não quero real peso, porque a gente tem que comentar, Léo, uma outra estupidez dita hoje pelo Bolsonaro. Né? O Bolsonaro deixa eu falar, antes de você abrir outra estupidez, eu acho muito importante comentar esse comentário, sabe? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por quê? Uma pequena quantidade de pessoas dos Correios, olha, o Correio emprega milhares de pessoas, uma pequena quantidade de pessoas dos Correios realmente se posicionou como massa de manobra e lutou contra Dilma. Sim, precisamos admitir, tem vídeos disso, uma pequena quantidade dos Correios. Isso eu estou falando com você que é de esquerda e acha que os Correios se posicionaram contra Dilma. Não, alguns funcionários, a gente não pode culpar a instituição por isso. Outro ponto, você que é de direita e quer resumir os Correios aos problemas que eles mostraram na mídia, os Correios são bem maiores do que simplesmente um vídeo de um cara jogando cartas dentro do caminhão, ou então um caso de atraso que determinada pessoa sofreu e aí acha que os Correios precisam ser desmontados por isso. A gente não pode pegar casos isolados e extrapolar para toda a instituição. Por que isso é muito perigoso? Porque no momento que a gente pega o caso das pessoas que foram às ruas com camisa dos Correios para pedirem o fora Dilma e extrapola para toda a instituição, a gente cria uma situação muito confortável para o Bolsonaro. Nem a esquerda vai proteger os Correios por causa de talvez 0,001% dos funcionários dos Correios que fizeram essa estupidez. Às vezes, esses funcionários dos Correios que fizeram essa estupidez foram simplesmente idiotas. Às vezes, eles são realmente de direita dentro dos Correios, pode acontecer. Mas o mais importante, não podemos culpar toda a instituição, todos os servidores, todos os funcionários, pela estupidez realizada por alguns. Então, a gente precisa tomar cuidado, senão a gente cria um caminho muito confortável para o Bolsonaro privatizar tudo, porque todos os órgãos públicos mandaram seus representantes mais estúpidos para as ruas para brigar contra o funcionalismo público, ou seja, para lutar contra a Dilma. Ô, Léo, mas vamos falar de uma outra estupidez, então. Bolsonaro foi à Argentina, como todo mundo sabe, né? Ele cancloma, não sabe falar português, a gente sabe, mas ele propôs uma ideia absolutamente idiota, né? Ele propôs a moeda única Brasil-Argentina. Você sabe a quantas anda a inflação na Argentina, Léo, com o Macri? Léo, eu lembro que me parece que a moeda argentina tinha, a última vez que nós falamos sobre isso, ela tinha perdido 25 vezes o valor, era uma coisa assim, não é? É uma coisa absurda. A inflação anual... Será que o Bolsonaro sabe o que é a moeda? Basicamente, parece, né, é óbvio que a sua equipe, quem o manipula, sabe muito bem o que é a soberania sobre o controle da própria moeda. Mas será que o Bolsonaro tem noção do que é a moeda? É uma coisa que a gente precisa pensar. Mas ele quer fazer uma moeda única com a Argentina, um país que tem uma inflação de 50% ao ano. E a inflação brasileira, graças aos governos Lula e Dilma, está na casa dos 4%, 4,5% e tal. Enfim, né? É uma inflação muito baixa e também, na verdade, depois de Temer e Bolsonaro, a inflação continua baixa em função da recessão. Não faz o menor sentido você ter uma moeda única entre um país que roda 4% ao ano com outro que roda 50% ao ano. Mas o Bolsonaro propôs. Quando ele falou em moeda única, ele falou assim também, olha, é uma maneira de nós evitarmos o socialismo na América do Sul. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu estou achando que esse cara está querendo dolarizar a economia, porque a Argentina está entre um caminho de dolarização. Moeda única, não é que vai ser o peso real. Quem sabe não vira o dólar como moeda de toda a América do Sul. Será que é por aí, Léo? Pois é, Léo, eu não sei, porque nessa situação que a gente está vivendo hoje, tentar colocar uma moeda controlada por uma superpotência como sendo a moeda do seu país é praticamente repetir a história da Grécia e do Chipre, né? Olha, obviamente, numa situação dessa, o ajuste inflacionário da moeda serviria aos interesses dos Estados Unidos. A gente não ia acompanhar a mesma inflação dos Estados Unidos, que é impossível um país simplesmente imitar o outro.
e a gente ia sofrer muito por isso. Provavelmente a gente chegaria numa não inflação da moeda, mas uma deflação econômica e uma espiral aí de crise, até a gente realmente colocar o nosso PIB em zero. Eu não sei, o Bolsonaro, como ele não tem noção de economia, não tem noção do que significa moeda, não tem noção de nada, ele pode estar, sim, dando os primeiros passos no sentido de falar em colocar o Brasil com dólar, mas o detalhe é o seguinte, como que o Brasil vai fazer para ser dolarizado? É uma coisa que a gente precisa refletir, porque como que o Brasil vai entrar nessa brincadeira? Será que essa é a justificativa para a entrega de todo o patrimônio nacional? Será que estariam criando, por exemplo, uma troca de papel pelo patrimônio real brasileiro? Olha, a partir de agora vocês vão operar em dólar, mas em contrapartida todo o patrimônio do Brasil passa a ser dos Estados Unidos para que vocês possam usar a nossa moeda. São especulações loucas, porque quando todos os países têm alguma coisa a oferecer, por exemplo, União Europeia, você imagina a possibilidade de uma moeda única. Mas dois países em recessão contra a maior economia do mundo, o que a gente teria para oferecer para os Estados Unidos para operar em dólar, além, obviamente, de colocar nosso Estado submisso à política econômica dos Estados Unidos? É uma coisa muito pesada que o Bolsonaro está falando. Obviamente, ele não tem noção distante do que ele está falando. E aí eu vou te falar o maior perigo de todos, Léo. Praticamente todo brasileiro que não tem noção de economia e não sabe o que significa essa proposta, vai apoiar isso. Porque eles vão imaginar que a partir de agora, recebendo em dólar, não tem mais o perigo da desvalorização do real frente ao dólar. Então a gente corre um risco de ser mais uma medida populista do tipo tirar pardal, tirar a obrigatoriedade de cadeirinha e essas medidas populistas que estão emplacando. Sem dúvidas, condenar a economia brasileira à ruralização, não tem dúvidas, a gente vai trocar nosso patrimônio por papel moeda dos Estados Unidos, a gente se condena à ruralização, se condena a uma recessão econômica jamais vista no Brasil, e a gente só vai viver um pouquinho de prosperidade quando o capitalismo mundial estiver bombando, que no primeiro sinal de recessão, a política monetária dos Estados Unidos, obviamente, vai ser ditada para os interesses americanos e o Brasil desce a ladeira. Léo, talvez tenha sido só uma palhaçada, né? Olha o que dizem aqui os economistas. Simão Silber, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Eu descartaria isso para os próximos 100 anos. É um sonho de uma noite de verão, né? Roberto Eleri, da Economia do Departamento da UNB. É uma ideia horrível, né? Cita o desequilíbrio fiscal dos países. Na zona do euro, quem banca é a Alemanha. A Grécia quebra, quem banca é a Alemanha. Quem banca na América do Sul, né? Ele questiona. Então não faz o menor sentido, fora também da diferença entre a política econômica dos países. Foi só mais uma bobeira, ele não tinha assunto para falar, trouxe uma ideia que a gente sabe que não vai ser colocada em prática. Mas você falou sobre Estados Unidos, né? E o Lula falou muito sobre o papel dos Estados Unidos nesse processo de destruição do Brasil, inclusive explicando a própria prisão do Lula, né? E aí eu vou te trazer uma notícia, Léo, que é muito grave e eu queria te pedir para comentar. Foi manchete do 247 mais cedo, é o seguinte: Estados Unidos monta um novo grupo para acusar empresas brasileiras de corrupção. O governo dos Estados Unidos montou uma força-tarefa com agentes do FBI, do Departamento de Justiça, para identificar empresas da América do Sul que tenham violado a lei de corrupção internacional dos Estados Unidos. Por meio dela, o governo americano pode investigar, processar e punir por corrupção empresas e pessoas estrangeiras cujos negócios tenham passado pelos Estados Unidos. Graças à cooperação da Operação Lava Jato, várias empresas brasileiras, como Petrobras, Eletrobras, Odebrecht, JBS, foram atacadas e tiveram que celebrar acordos com o governo americano. Agora, qualquer empresa brasileira, qualquer cidadão americano, fica sujeito à jurisdição dos Estados Unidos. É essa a nova forma do imperialismo, Léo? Sim, Léo, obviamente o imperialismo é submissão, né? A ideia de ser colônia é essa, a ideia de ser colônia é ser submisso, mas a gente está falando de outra medida extremamente populista, porque qual que é a forma que as pessoas que têm um pouco de noção sobre o que está acontecendo enxergam essa medida, submissão aos Estados Unidos? A partir de agora, eles vão utilizar essas medidas para, obviamente, tirarem as empresas brasileiras da competição internacional. Criam provas, falam que foi corrupção e a partir daí não pode negociar com essa empresa porque ela está
taxada como corrupta. É uma forma de tirar as empresas brasileiras da competição internacional. Então, todas as medidas do Bolsonaro, elas funcionam de uma forma populista também. A partir de agora, como que o povão do Bolsonaro vai enxergar isso? Nossa, que perfeito! Agora as empresas brasileiras não podem mais se corromper, porque no Brasil a corrupção é solta, mas lá nos Estados Unidos, onde tudo é bom, onde tudo funciona perfeitamente, eles vão investigar as empresas brasileiras e, se tiver corrupção, vai preso mesmo, porque agora é Estados Unidos. As medidas populistas funcionam por isso, porque quem sabe o que está acontecendo entende que cria-se uma forma de prejudicar as empresas brasileiras no mercado internacional e, a partir daí, o Brasil fica sempre subjugado, sempre relegado às atividades rurais. Mas o populismo da medida transmite para quem não entende do que está acontecendo a ideia de que agora a corrupção torna-se mais difícil. É uma oportunidade de tirar as empresas brasileiras da disputa internacional, criando provas e taxando as empresas brasileiras como corruptas. Por outro lado, essa oportunidade para os Estados Unidos é vista dentro do Brasil como sendo uma continuidade da luta contra a corrupção. É um problema muito sério. Eles sabem jogar com o populismo. Só para emendar um rabicho do saber jogar com o populismo. A mesma medida que, em termos de populismo, acabou alegrando muito brasileiros, como a ideia de fazer um pente fino no INSS para tentar achar fraudes, na realidade é uma oportunidade que o governo Bolsonaro achou de começar a ter mais poder discricionário para poder tirar aposentados do benefício. Então agora, primeiro ele tira os aposentados e fala, é uma fraude, prove o contrário. Aí você pensa que vai ser para a vida de uma pessoa que ganha um salário mínimo, ter a aposentadoria suspensa e ter que começar uma luta para provar que não é uma fraude. Então, medidas populistas, como que chega no povo? Olha que legal, agora quem frauda, eu conheço um cara que frauda INSS. Quem frauda INSS agora vai pagar pesado. Como que funciona na prática? O governo tem agora o poder de cortar a aposentadoria de 50% da população falando que é fraude e vira para o cara que ganha um salário mínimo de aposentadoria e fala, prove que não é fraude. Alguns vão morrer de fome nesse período, obviamente. Alguns não vão conseguir provar que não é fraude, simplesmente porque não vão ter uma assistência nesse sentido. Pouquíssimos são os que vão voltar a receber. Então, o governo começa a fazer dinheiro através de medidas populistas e o pior, o povo nem percebe como que isso está acontecendo, como que a agressividade por detrás do populismo tem crescido. Esse é o ponto das medidas populistas do Bolsonaro. O Olair Severo fala assim, os vendilhões estão doando a pátria aos monopólios privados. O povo não sabe, mas a verdadeira livre iniciativa é onde concorrem as empresas estatais, comunitárias, cooperativas e privadas. Muito obrigado ao Olair pelo superchat. A Suzana Rosa fala, até quando? Quero meu Brasil de volta. Pois é, o Brasil foi capturado. O Brasil não é mais um país soberano e independente. O Brasil se converteu em colônia. Como é que o Brasil vai ser libertado? O império vai colapsar? Haverá uma guerra de libertação colonial? Vai haver alguma coisa imprevista, uma terceira guerra mundial, algo que possa libertar o Brasil? Não, hoje o Brasil é um território ocupado, né? É o que diz aqui o Silvio Souza, o Brasil hoje é um grande Porto Rico. Foi o que aconteceu com o Brasil depois da ocupação pela metrópole colonizadora, que tomou conta, levou Embraer, petróleo, tudo mais, né? Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Stanislau Fazão está dizendo que o que há no Brasil hoje é uma organização criminosa no poder, a milícia, né, comandando o Brasil. Léo, vamos passar para outro tema, que o Bolsonaro também falou sobre o Lula na prisão, né? Ele foi questionado sobre as entrevistas que o Lula está concedendo, e ele falou assim, não, eu espero, desejo que o Lula fique muitos anos na prisão. E aí é uma situação que passa quase a ideia de uma ditadura, porque o ministro da Justiça é exatamente a mesma pessoa que prendeu o Lula e tirou o Lula da eleição. Como é que você avalia, né, o Bolsonaro passando uma determinação no seguinte sentido, deixem o Lula apodrecer na cadeia, que é o que ele falava na campanha. E a gente vai vendo o Lula, né, na verdade o Brasil está apodrecendo do lado de fora e o Lula cada vez mais sensato do lado de dentro. As entrevistas do Lula são muito inteligentes, muito preparadas, então a gente vê uma pessoa íntegra, sã, falando coisa com coisa, e um país que apodrece do lado de fora. Então eu queria que você falasse sobre isso. Nada mudou em termos de perseguição contra o ex-presidente Lula. O modus operandi continua o mesmo, e por mais que a gente precise admitir que o nível de apoio
do antilulismo esteja caindo, esteja desmobilizando, ele ainda existe e ele ainda é muito forte. E como que ele funciona? Ele funciona exatamente através de palavras como essa do Bolsonaro. É absurdo? É. O Bolsonaro sabe que o que ele está falando é uma coisa absurda? Ele sabe disso. Ele não tem tanto ódio do Lula como ele faz de conta que tem. Isso faz parte de um ritual, de um charme do antilulismo, e esse charme do antilulismo precisa ser alimentado. Vamos lembrar que assim que tem uma notícia boa e as pessoas começam a dar apoio ao ex-presidente Lula, um outro juiz aceita uma nova denúncia. A ideia é manter o Lula sempre em alta, com a moral baixa. A ideia é estar sempre falando do Lula e repetindo o fato dele estar preso, comemorando o fato dele estar preso e trazendo novos processos para deixar claro que ele sempre vai estar preso. É por isso que eu falei, Léo, naquela questão do evento do 247, sobre a importância de começar a dialogar com formadores de opinião no campo empresarial. É muito importante mostrar para médios empresários a ideia de que, olha, vocês acham que vocês são representados pelo liberalismo do Bolsonaro, mas não. A gente sabe que os mega empresários nem são os grandes. Os mega empresários agora, eles têm um problema pessoal com o Lula. Por mais que o Lula não seja vingativo, vamos cair na real. As empresas agora começam a pensar, olha, eu financiei a morte da esposa do cara. Botei o cara na cadeia. Será que depois que ele sair da cadeia e for presidente, será que ele não vai descontar o que eu fiz com ele? Então esse é o posicionamento das empresas que financiaram as palestras do Sérgio Moro, das empresas que financiaram grupos como o MBL. Então quem fez o golpe acontecer sabe que está perdendo com a prisão do Lula, mas tem um problema pessoal com o ex-presidente Lula. Tem medo do que o Lula pode fazer. Eu volto a dizer, eu imagino que o Lula não seja vingativo, mas se coloque no lugar de uma pessoa que contratou palestras do Sérgio Moro, que para mim contratar palestras do Sérgio Moro naquela época era uma forma de comprar sentença. Se coloque no lugar de uma pessoa que financiou o MBL, vem para a rua, e esses outros grupos que trabalharam exatamente o sentimento anti-Lula. Se coloque no lugar de uma pessoa que financiou todo aquele ataque que levou à morte da dona Marisa. Obviamente, essa pessoa nesse momento pensa, eu sei que a prisão do Lula tá me quebrando, mas pior, o Lula solto pode descontar tudo que eu fiz com ele. Então, mega empresários que participaram disso sabem que estão perdendo, mas tem um problema pessoal. Tem medo pessoal, não do Lula, que a gente quer na presidência para resolver o problema do país, mas do Lula que perdeu a esposa, do Lula que foi preso injustamente, é desse Lula. Agora precisamos conversar com os grandes empresários, porque esses grandes empresários têm muita influência e eles precisam entender que eles estão perdendo. O Lula é Mandela, o Lula não tem esse sentimento de vingança. Eu entendo o que você diz, porque as pessoas que são culpadas, se sentem culpadas, têm medo da vingança, mas o Lula não é nem um pouco vingativo. Cláudio Cunha, colônia sem status de colônia. Temos que reconhecer que fomos derrotados de forma acachapante. E nossa reação é pífia. Vejo pouca chance de reversão. Pois é, as pessoas nem sabem, né, o que é ser colônia. Muitas pessoas estão completamente perdidas, sem entender o que está acontecendo, mas a gente tem que insistir no nosso esforço de comunicação, né? Elias Rodrigues, quero saber de vocês se acham de verdade que Haddad ou Ciro, ganhando as eleições, assumiriam o poder. Hoje eu estava conversando com um amigo antes de começar o programa e dizia exatamente sobre isso. Se o Haddad tivesse vencido a eleição, Léo, teria sido um massacre, o Brasil estaria pegando fogo. Talvez para o Brasil tenha sido, a gente sabe, né? O Bolsonaro é a figura mais lamentável que existe na face da terra, no Brasil, na história brasileira. Mas se o PT tivesse vencido a quinta eleição seguida, eles estariam tocando terror. Talvez seja melhor para o Brasil apodrecer nas mãos do fascismo do que ter o fascismo na oposição atacando. Moisés Oliveira está deixando aqui, ó, Atush, gostei da colocação do apodrecer. De fato, o Brasil está apodrecendo. Isa Castro está dizendo, Moro é um moleque, assim como o hábito não faz o monge, a toga não faz o juiz. Léo, eu queria trazer uma reportagem que foi publicada pelo jornal francês Le Monde, que classificou o Brasil como uma idiocracia, né? Idiocracia é o governo dos idiotas. O Brasil, maior jornal da França, diz que hoje o Brasil é o exemplo perfeito, pronto e acabado do governo dos idiotas. Você acha que eles pegaram pesado ou pegaram leve com o Brasil? Léo, eu acho que eles fizeram aí uma forma de tentar
indiretamente julgar isso por cima do povo. Eu falo e repito, idiotas não chegariam à presidência da República. Tem idiotas aí fazendo idiotices, mas para chegar à presidência da República é preciso estratégia, é preciso saber como pensa o povo, é preciso saber conduzir os sentimentos do povo. Lula só chegou à presidência porque ele conseguiu convencer o povo que era possível ter dignidade mesmo não tendo nascido em família nobre. Isso foi o que o Lula mostrou durante muito tempo e ele conseguiu conquistar as pessoas através disso. Ele conseguiu exatamente porque ele foi inteligente. O Bolsonaro, ele conseguiu surfar na onda do ódio contra o PT, essa onda de ódio contra o PT, ela foi criada, ela foi desenvolvida por pessoas extremamente inteligentes. Então, eu consigo traduzir o que o Le Monde quis dizer. Não é que temos um governo de idiotas porque lá no poder existem idiotas. Não, lá no poder existem pessoas que fazem coisas que nos colocam como idiotas. Esse é o ponto que o povo precisa entender. O Bolsonaro não é um idiota no momento em que ele fala em privatizar os Correios. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele nos coloca como idiotas. Porque o Bolsonaro sabe que ele vai ser o governo mais, digamos que, mal avaliado da história do Brasil durante pelo menos um século. Ele sabe que vai ficar para a história do Brasil como sendo o cara que destruiu o Brasil que existia antes. Ele sabe que a história de que foi o Brasil, o PT que quebrou o Brasil, não vai se sustentar depois do governo dele. Então o que sobra para o Bolsonaro? Ganhar muito dinheiro mesmo. E para isso eles precisam vender todas as estatais. Então eu acho que quando o Le Monde fala que é um governo de idiotas, ele está sendo muito bem claro. Olha, é um governo para idiotas. Só que a condição de idiota é momentânea. A gente tem condição de sair dessa situação. A gente pode deixar de ser idiota e defender o que sobrou do país e interromper esse governo de idiotas. Porque, olha, eles sabem que os idiotas não são os que estão no poder, porque os que estão no poder não são idiotas, não teriam chegado ao poder sendo simplesmente idiotas. É um governo que governa para outros interesses, mas governa um povo, em pelo menos maioria de eleitores comparecendo no segundo turno, idiotas. A gente precisa admitir isso. Mas a idiotice pode acabar. Como diria o marqueteiro do Trump, nunca subestime o poder da mentira, da fake news e nunca subestime o poder da ignorância, né? Foi dito pelo Roger Stone. Sabe as palavras de uma figura absolutamente sem caráter. Porque a pessoa pode ser sem caráter e dizer sabe as palavras, porque são sábias palavras. Não se subestima nem a mentira, nem a ignorância humana. José Carlos Sampaio, sou militar da reserva e pergunto, onde estão os militares nacionalistas? É a mesma pergunta que tem sido feita frequentemente pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que seria presidente do Brasil, não fosse a fraude eleitoral. Léo, onde estão os militares nacionalistas? Ô, Léo, você está procurando aí? Os militares nacionalistas estão morrendo de medo, sabe por quê, Léo? A grande realidade é que aqueles que têm poder de tomar decisões são minoria em número, e hoje, aqueles que são nacionalistas, eles estão tão acuados, que é aquela música do Raul Seixas que falou que chega um momento em que o galo de madrugada já tem medo de cantar. Chegou num ponto em que fomos tomados de uma forma tão estratégica que por mais que a pessoa seja nacionalista, ela acaba tendo amor próprio, ela começa a pensar, olha, tudo bem, eu lutei, mas chega a hora que eu tenho que ter um pouco de amor próprio, eu tenho filhos, eu tenho família, eu vou pular fora disso. Aí eles param de bater de frente. Eu acredito que o STF não é, em maioria, entreguista. Ele é acovardado, que é bem diferente. Mas eu não acredito que a gente tenha 11 Alexandres de Moraes no STF. Não faz sentido uma coisa dessa. O cara que veio de um golpe de Estado por enquanto, é só o Alexandre de Moraes, os demais podem até ter a ideologia liberal, mas eles não são ministros que vieram de um golpe. O que está acontecendo com os outros 10 que vieram de uma democracia? Eu acho que eles estão acovardados. Assim como a gente tem muitos deputados que estão acovardados, porque o sistema, tem uma frase que é muito popular, o sistema é bruto. O sistema que tomou o Brasil é um sistema bruto, é um sistema que fez o Bolsonaro voltar atrás alguns minutos depois que ele falou mal da reforma da Previdência. Então, se o cara que era o mais maldosão, o cara que era o mais opressor, o cara que mais botava medo e que queria dar tiro para todo lado, fazia arminha, no momento que ele se pôs contra o sistema,
levantaram o caso Queiroz contra ele, rapidinho ele voltou atrás. Quem dirá um ministro do STF, um militar nacionalista? O sistema é bruto. A gente só sai do sistema se a gente conquistar maioria da população consciente. Porque antes de ter o povo sabendo o que está acontecendo, pode ser que o militar nacionalista seja linchado pelo povo. Afinal de contas, o povo nosso quer o entreguismo. E está tendo uma guerra no seio do governo Bolsonaro entre militares e o clã entreguista, né? Vou falar em detalhes sobre isso. Ivone Lula está dizendo, os militares estão na caverna. Lúcia Gualdi, vamos lutar por soberania, Lula livre, 14 de junho, todos na rua. O Mourão, Léo, voltou da China e disse o seguinte, que o Brasil não vai dar cartão vermelho para a Huawei na questão das telecomunicações, né? Disse também que numa guerra comercial o Brasil tem que ficar equidistante, porque pode pegar vantagem dos dois lados, né? Mas aí logo apareceu o Eduardo Bolsonaro dizendo, não, nessa guerra Estados Unidos-China, quem está certo são os Estados Unidos e que se dane. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. A China é o maior investidor na economia brasileira. O Mourão foi para a China para dizer, chineses, calma, o Bolsonaro, ele é americano, ele bate a continência para a bandeira dos Estados Unidos, mas nós não vamos nos entregar totalmente aos Estados Unidos. Aí ele dá uma entrevista para o Valor. No mesmo dia, o Eduardo Bolsonaro chega e diz o seguinte, em outras palavras, né, a China que se exploda, porque nós estamos aqui para agradar os Estados Unidos. Léo, eu queria que você comentasse essa guerra Estados Unidos-China com esses dois personagens. Mourão tentando, de alguma maneira, acalmar os chineses e Eduardo Bolsonaro claramente trabalhando para os interesses dos Estados Unidos. É muito fácil falar disso, Léo, porque todas as pessoas que estão assistindo o programa provavelmente já presenciaram guerra de vizinhos, briga de vizinhos, naquele momento que dois vizinhos, que são seus amigos, começam a brigar entre eles. Qual o motivo que você tem para entrar no meio dessa briga? Não tem motivo algum para entrar no meio dessa briga. Agora, se você é comerciante, imagine que você tem dois clientes que são concorrentes. Ah, você vende Marmitex e vende Marmitex tanto para Fiat quanto para Volkswagen. Por que você tem que entrar na concorrência da Fiat e da Volkswagen se você pode vender seu Marmitex para os dois? Isso que a gente precisa pensar. Se eu quiser ter um carro da Volkswagen ou da Fiat, eu tenho liberdade de escolher qualquer um dos dois. Como se eu quiser vender meus produtos, eu posso vender para qualquer um dos dois. Não tem por que eu entrar na briga entre eles. O Brasil não tem por que entrar na briga de Israel e países árabes, Estados Unidos e China, guerra comercial. Não. A neutralidade nesse momento é um movimento de inteligência. O Brasil está, nesse momento, encolhendo o PIB, a gente está em recessão, e a gente está perdendo parceiros comerciais. A gente está perdendo pessoas que antes compravam na nossa mão. Isso é uma estupidez de grande monta. É o posicionamento do Eduardo Bolsonaro, a gente entende, é um posicionamento de quem tem dívidas para pagar. Está pagando a campanha. E mais, obviamente, do lado dos Estados Unidos, o Bolsonaro se sente um pouco protegido contra aqueles que foram mencionados aqui, que são os militares nacionalistas. Os militares nacionalistas morrem de medo do governo americano fazer uma intervenção no Brasil, caso eles derrubem o Bolsonaro. Mas como que o Bolsonaro faz para comprar essa segurança que ele vai ser protegido pelos Estados Unidos? Com nosso dinheiro, oferecendo a gente, oferecendo nossas riquezas. Então nós estamos vivendo um maldito contrato de vassalagem, em que os Estados Unidos oferecem proteção para o rei, que é o Bolsonaro, para o dono da terra, que é o Bolsonaro, e o Bolsonaro entrega a gente junto. Isso que está acontecendo nesse momento. Ficar do lado dos Estados Unidos numa guerra comercial, uma guerra dos dois maiores, é abrir mão de um dos maiores, sem necessidade alguma, porque não há obrigação de ficar em um lado. A gente não tem a obrigação de se posicionar Estados Unidos ou China. A gente pode conviver com os países que estão com as brigas deles, com as guerras deles, e a gente fornecendo para os dois e comprando dos dois. Mas o ponto do Eduardo Bolsonaro é bem diferente do ponto de alguma pessoa sensata. É pagamento de dívida de campanha e proteção contra um eventual impeachment no Brasil. Ô, Léo, aqui, ó. Antes eu queria dar um recado para você. Aqui, ó. A Maria Elisa já tinha dito isso várias vezes ontem, está repetindo. Estopa, você precisa ser a minha pessoa a tiracolo, porque você é o argumentador geral da nação. Então você é o campeão dos argumentos.
sempre que ela precisar entrar em qualquer discussão, Estopa, o que você diria sobre isso? Estopa, o que você diria sobre aquilo? Então, legal, muito bem lembrado. Zé Jorge está dizendo, boa noite, Léo, mas a pergunta é o seguinte, esses desgraçados vendem as nossas empresas, e para onde vai o dinheiro se não vai para educação, saúde e segurança? FHC fez isso, o dinheiro sumiu. O dinheiro muitas vezes vai para os especuladores financeiros, para o pessoal do rentismo, né? E evidentemente também rende poupudas comissões para aqueles que são os corretores das riquezas nacionais. Léo, para onde irá, por exemplo, o dinheiro da privatização dos Correios anunciada pelo Bolsonaro? Léo, quanto que foi encontrado na conta do Paulo Preto na Suíça? Ah, tinha uma grana lá na conta do Paulo Preto, é verdade. E os apartamentos em Paris? Tinha lá um do Fernando Henrique também. Na verdade... A gente entende por que eles correm tanto atrás de privatização, é só olhar esse dinheiro que tem na Suíça, apartamentos fora do Brasil. É lógico que não é de graça, gente. Um presidente não escreveria seu nome na história como sendo o cara que entregou a Vale, antes Vale do Rio Doce, para ser uma empresa para produzir riqueza para gringos e desgraça para o Brasil, se ele não fosse ganhar muita coisa com isso. Olha aqui, Léo. Benê Amorim está dizendo, os Estados Unidos não precisaram nem de um jipe, nem de um soldado, só um capitão retardado já entregou o país e não precisaram nem dar um tiro. A Cecília está dizendo, minha amiga foi para a Venezuela, perguntaram por quê? Porque o povo não invadiu o presídio para tirar o Lula de lá. O Lula está dizendo todas as verdades do mundo, mas o povo brasileiro está ali meio anestesiado ainda. Fala, Léo, sobre essa letargia, vamos dizer assim, em relação à questão do Lula. Incompetência nossa, Léo. Nós não estamos agindo corretamente para desalienar o povo brasileiro. Eu me culpo muito. Toda vez que eu vejo uma pessoa alienada, eu penso, por que eu não consegui convencer esse cara a sair da alienação? Onde foi que eu errei? Então, nós não podemos tirar o corpo fora. Se tem alienados no Brasil, a culpa é da comunicação de esquerda. Tudo bem, nós não temos os banqueiros do nosso lado, não tem toda essa estrutura financeira. Mas o que a gente pode dizer é isso. Se existem alienados no Brasil, é porque os alienadores foram mais espertos do que nós. A gente está perdendo essa batalha. Nós não estamos sendo competentes o suficiente para mostrar para essas pessoas a verdade. A mentira está convencendo. Você fez a sua parte, Léo. Você sempre fez a sua parte. Vamos contar para que mais pessoas assumam aí essa batalha e façam a parte deles. Agora está melhorando, Léo. Formadores de opinião aderindo à causa, pessoas que antes não estavam entendendo muito bem o que está acontecendo agora já estão se posicionando, eleitores do Bolsonaro pulando fora, pessoas que fizeram campanha para o Bolsonaro agora, com vergonha, já começam a criticar. As coisas estão melhorando, as pessoas estão percebendo. E aí eu volto no que você falou há pouco tempo. Esse foi o melhor resultado eleitoral, não tem dúvidas. Claro que a gente queria o Haddad, sim, lutamos até o último momento pela vitória do Haddad, sim, mas estaríamos hoje vivendo uma repetição da derrota do Aécio. A gente teria um monte de imbecis na rua, lutando, falando que as urnas foram fraudadas, prejudicando o governo do Haddad, e esses imbecis que estariam nas ruas hoje, lutando para defender um eventual sucesso do Bolsonaro, agora são obrigados a engolir o fracasso do Bolsonaro. Então, essa experiência de alternância de poder, né, de um estado de bem-estar social para um estado liberal, é uma lição importantíssima para o povo. Não podemos comemorar a vitória do Bolsonaro, mas precisamos admitir que sem essa vitória a gente estaria vivendo o inferno do mesmo jeito, ia ser um desgaste muito grande, que seria a urna fraudada, o Bolsonaro estaria fazendo melhor, só está assim porque não é o Bolsonaro, então ia ser um inferno. Então, curtam Bolsonaro, sintam Bolsonaro, depois voltem chorando e peçam o Brasil de volta. Isso é o período pedagógico que a gente está vivendo. Aí é que a coisa, olha só, antes eu vou ler aqui a Marina Souza dizendo, não adianta se culpar, tem gente que não quer ouvir, Léo. O João Barbosa está dizendo, Lula está livre, prenderam o corpo, mas o pensamento está liberto. Caraca, filosofei. O problema é o seguinte, tudo bem, alternância de poder que se entregue o Brasil ao representante dos Estados Unidos que faz o governo bolsonarista no Brasil. O problema é que depois deste governo de ocupação colonial no Brasil, não restará mais Brasil. Nem o Lula resgata o Brasil depois desta destruição. O Lula está alertando, as pessoas não estão tomando consciência. Não vai ter mais banco público, não vai ter mais BNDES, não vai ter mais Correio, não vai ter mais Petrobras, não vai ter mais petróleo,
não vai ter mais absolutamente nada. Vai sobrar, né, iFood e Uber Eats. As pessoas vão poder pedir comida por bicicleta, mas vai ser isso que vai sobrar na economia brasileira e alguma coisinha ou outra, né? Realmente é um cenário de lástima absoluta. Não vai sobrar isso, Léo. As pessoas que estão achando que vão continuar trabalhando com Uber não entenderam que quando a atividade econômica acabar, não tem ninguém mais pedindo Uber, nem Uber Eats. Esse é o detalhe. Ainda existe isso, ainda. Mas à medida em que à medida em que as multinacionais vão fechando, igual a gente sabe que tem várias fechando, não tem mais Uber, não tem mais Uber Eats, as coisas vão acabando. A atividade comercial no Brasil, a atividade industrial está acabando. Então, por isso que eu falo, foi pedagógico, foi importante? Foi. Mas agora está na hora de acabar. A gente precisa conscientizar o povo agora é numa corrida contra o tempo, porque o levante contra a entrega total, porque a entrega dos Correios, importantíssimo nesse momento. Tivemos, talvez, o maior apogeu do liberalismo dentro do território nacional nos últimos tempos. A gente teve essa decisão do STF a respeito da venda das subsidiárias, que é mais ou menos assim, vende tudo, deixa só o imóvel da sede, vende tudo, deixa o imóvel da sede. E essa decisão, obviamente, vai servir para todas as estatais, e não só para todas as estatais a nível federal. Significa que o Zema pode começar a vender as subsidiárias das estatais mineiras, e o Zema é um liberal, ele vai fazer isso. Significa que o prefeito da sua cidade pode fazer o mesmo, ele vai vender as subsidiárias, por exemplo, daquela determinada empresa municipal. Precisamos lutar contra isso urgente, porque nós estamos vivendo um liberalismo extremo. Essa decisão do STF, ela obviamente vai implicar em todas as unidades federativas, em todos os entes federados, e isso vai ser um prejuízo sem retorno. O tempo não volta mais. Então agora seria o momento da gente ter esse semancol por parte dos funcionários públicos. É para tudo, até novas eleições. Se não tiver esse semancol, é esperar a destruição. E até nesse momento, Léo, eu falo, nesse momento o ponto de vista que eu tenho é esse. A omissão do funcionalismo público endossa o ponto de vista de quem acha que as pessoas foram às ruas pedir o fora Dilma, porque naquele momento a gente sabe que era uma pequena quantidade de pessoas. Depois a gente não teve nenhuma manifestação dos órgãos públicos. Hoje, que está muito claro, se esses órgãos públicos não param todos de uma vez só para derrubar o governo que está no poder, a gente tem uma omissão que praticamente assina embaixo da ideia de que a privatização é merecida. Esse é o ponto que eu tenho hoje. O tempo não volta, mas também não vai voltar a Petrobras, Embraer, nada disso vai voltar. Tudo terá sido levado e não terá mais reversão. É um caminho sem volta, é um beco sem saída. Facada mágica dizendo, só vão sobrar sucos de laranjas. E o suco de laranja. O Ivanildo Alexandre dizendo, devolvam o Brasil aos índios. Fátima, o Brasil vai ser o quintal dos Estados Unidos. Já é. Né? Agora o Brasil não voltará a ser um país economicamente forte. E o Lula mandou o recado mais importante da entrevista dele ontem, dizendo, aos Estados Unidos não interessam um Brasil forte. Exatamente por isso que eles deram um golpe. Eles deram um golpe de 64, porque o Brasil poderia se converter numa potência. Estava lá, vinha com o Juscelino bombando. Por que o Juscelino se transformou no grande alvo do golpe de 64? Porque ele representava a ideia de um Brasil potente, né? Por que o Lula se tornou o grande alvo do golpe de 2016, logo depois da Dilma? Porque ele é a representação de um Brasil desenvolvido, né? Então, evidentemente, quem tem a força fala assim, não, estão crescendo demais. Esses caras têm terra, têm sol, têm rios, e agora ainda querem ter petróleo, né? Por isso exatamente que espionaram a Petrobras e deram um golpe. Zé Carlos Sampaio, só vai sobrar quem produz para o mercado externo às custas dos escravos. O Brasil virando, então, um grande plantation. Roberto Ferreira Melo, greve geral. Comentem, Léo, greve geral semana que vem. Você acha que vai acontecer essa greve geral do dia 14 ou o trabalhador brasileiro vai seguir aí como manada para o matadouro? Estou vendo pouca mobilização, eu vejo falar muito disso nas redes sociais, mas eu estou vendo pouca mobilização nesse sentido e eu temo que ela não aconteça, viu, Léo? Eu temo que sejam pontos de greve que vão mais humilhar do que solucionar o problema. Eu tenho esse mesmo receio também, acho que os meios de comunicação também não vão noticiar, vai ser aquela coisa como se nada tivesse acontecido. Se não houver paralisação
dos transportes, caminhoneiros, essas coisas, vai ser difícil de fato. Mas, enfim, vamos divulgar, fazer a nossa parte. A Maria Margarida está dizendo, sou trabalhadora concursada da UFRJ. Vejo a apatia dos meus colegas. Estou triste, mas vou para a rua lutar. Não tem outro jeito, Léo. Maria Elisa Oliveira mandando um elogio aqui, obrigado. E ela fala assim, ó, quando vejo bolsolixos conversando, sempre penso no Estopa. Gostaria de ter seus argumentos. E aqui hoje também uma entrevista muito boa do Guilherme Estrela. Hoje tem uma entrevista sensacional, essencial, na TV 247, do Guilherme Estrela, engenheiro que descobriu o pré-sal. Disse que assiste a TV 247 várias horas ao dia e está muito triste, né, Léo? O cara que está vendo tudo isso acontecer no Brasil, o cara descobre o pré-sal, a maior descoberta energética do mundo nos últimos 50 anos. Para quê? Para nada, né? Para a elite brasileira entregar tudo isso de bandeja para os colonizadores. Eu imagino que ele deve ter repetido o sentimento do Santos Dumont quando viu o avião sendo usado para a guerra, né? Aquela coisa assim, eu não imaginei que seria para isso. Você imagina, olha, eu acabei de descobrir uma riqueza que vai transformar o Brasil em um dos países mais desenvolvidos do mundo, e o que aconteceu foi o contrário. Por causa dessa riqueza, eles julgaram o Brasil nessa condição aí de pré-rural. A gente está, infelizmente, caminhando para um país rural. E aí a gente pode imaginar como que deve ser o drama desse rapaz ao ver que, por causa do pré-sal, o Brasil acabou. É um senhor, né, Léo? Já é um senhor. Não é exatamente um rapaz, mas é um senhor. Sebastião Pinheiro está dizendo, vocês estão enganados. As ruas dia 14 serão um mar de gente. Podem apostar. Deus shows. Tomara que você tenha razão. Né? Mas o Léo só falou que está vendo pouca mobilidade. Então vamos anunciar mais, Léo. Vamos empolgar e vamos divulgar mais. Vamos. Já que você falou da indústria, Léo, que o Brasil vai ser um país rural, acho que 17 mil indústrias fechadas aqui nos últimos 5 anos no Brasil. Quem pagou o pato amarelo, né? Quem pagou o pato foi exatamente o industrial. E eu te pergunto, Léo, como é que pode, num país em que a entidade empresarial chamada Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, tem um presidente que coloca um pato nas ruas, um pato amarelo, e o resultado desse pato é o fechamento de milhares de indústrias, e ele continua como presidente da Federação Industrial. Os industriais não se revoltam contra o homem do pato amarelo. Pergunta boa, Léo. Isso mostra que nem lá na elite industrial brasileira tem muito consciência de que eles precisam dar o braço a torcer. É mais ou menos assim, decidimos ir contra o governo progressista, deu errado, mas vamos continuar contra. E o cara que puxou o carro, ele continua na liderança. Isso está me lembrando muito o Brexit, sabe? E olha, o Brexit, o que foi interessante é o seguinte, lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, quem veio com essa conversinha de separar do resto da Europa foi o David Cameron. Ele ficou com tanta vergonha quando o plebiscito votou pelo Brexit que ele pulou fora, né? Eu não vou ser o capitão que vai conduzir a nossa nação nesse caminho sem destino. E agora a gente tem uma situação diferente aqui no Brasil. Nem o presidente da Fiesp pulou fora e nem a Fiesp, que está aos poucos aí diminuindo o número de federados, nem a própria Fiesp entendeu ainda que eles tomaram uma atitude errada, eles precisam trocar de comandante. Léo, Sérgio Bernardes está dizendo, o 247 não pode ter uma postura baixo astral, às vésperas da maior manifestação que esperamos. Isso não é bom. Não é baixo astral, foi só uma pergunta para o Estopa, ele falou que não está vendo muita mobilização. Semana que vem vamos chamar vários sindicalistas aqui na TV 247, a semana vai ser dedicada a esse tema, né? Então é só para fazer esse esclarecimento. Ivaldo Divino dizendo, Brasil, vamos para as ruas, greve dia 14. Muita gente falando também que é importante mobilizar os desempregados, porque se só os 13 milhões de desempregados e 30 milhões de pessoas que estão desalentadas fossem às ruas, já seria a maior manifestação de todos os tempos na história do Brasil, né? Na verdade, o Brasil já está meio que em greve geral, né, Léo? Tem tanto desempregado que as pessoas estão em greve geral por desemprego. Já pensou se os desempregados fossem às ruas exigindo emprego? A greve já está acontecendo, né? A maior greve da nossa história. E olha que poder de mobilização de greve que o Sérgio Moro tem, né? A Operação Lava Jato conseguiu fazer a maior greve da história, talvez, da humanidade, que eu acho que nenhum país
passou por um processo de desindustrialização e desemprego causado por um plano de destruição, como o Brasil passou durante esse período aí de Operação Lava Jato. Então, nós precisamos admitir que o poder de mobilização para a greve é uma coisa que a Operação Lava Jato tem realmente o dom. Eles conseguiram realmente tirar muitas pessoas do trabalho. Exatamente. Léo, estou vendo que você está muito cansado, eu tenho um compromisso também, começou a furação aqui, então hoje, excepcionalmente, a gente vai terminar o Léo ao Quadrado um pouquinho mais rápido, 50 minutos, não bateu aquela hora tradicional, né, porque realmente começou a furadeira aqui. Então eu queria agradecer... Olha, eu já te falei que eu vivo a sina da obra, né? Eu sei. Se não tiver obra aqui na hora do Léo ao Quadrado, a obra começa aí, tá vendo? É uma maldição da obra. É maldição. Deixa eu ler os superchats aqui, ó. O Glauco está dizendo, vamos continuar falando, uma hora vão ter que nos escutar. Afinal, não sobrará nada nesse governo para defenderem, nem os próprios empregos deles. E o Roberto Melo dizendo, a greve geral é a única forma de barrar a deforma da Previdência. Vocês precisam lembrar do 15M e do 30M. O 14J será a maior greve da história. Tomara que você tenha razão. Feliz com otimismo. Oi? Eu estou feliz com o otimismo. Lembrando, eu estou no interior, né? Então, claro. Se as pessoas estão otimistas assim, tomara que dê certo. Tomara. Léo, e aí é o seguinte, vamos pedir então a todos as inscrições no canal, os compartilhamentos. Quem puder ser assinante do 247, Brasil247.com/apoio, Jornalistas pela Democracia, Brasil247.com/democracia, e quem puder se tornar membro do canal vai estar dando uma grande ajuda também à comunicação independente. Léo, obrigado a você, bom fim de semana. Antes de fechar, eu queria bater um papo aqui com o mundo sobrenatural aqui, Léo. Que o Lúcifer, participando do chat, acaba de dizer, esse pedreiro não pode ir furar a parede mais cedo, não? E aí eu falo, pô, Lúcifer, basta você mandar uma dor de barriga nele na hora do Léo ao Quadrado, que ele não vai furar nada, então tá contigo, né? Todo esse poder maligno aí, e você não pode dar uma cutucadazinha lá no pedreiro para ele parar de fazer barulho na hora do Léo ao Quadrado? Você tem mais poder que nós, né? Então, obrigado, pessoal, eu volto hoje às 10h30 e até mais. Legal, Léo. Muito obrigado a você. Grande abraço. Obrigado a todos. Daqui a pouco tem um Boa Noite 247 com Paulo, Gisele e Alex. Valeu, gente.